Acho que o único com privilégio aqui sou eu hoje de ter uma cadeira que possa regular, né, querido? Mas eu espero que vocês não queiram fazer isso ou terem sonho de fazer isso. É a primeira vez que estou trazendo a palavra hoje no Tadel. E estou esperando Deus que me ajude para que possa me levar a pregar também na frente. Que Deus nos ajude. E só quero dizer aos irmãos que nós estamos hoje há 40 dias, mais ou menos assim, sentados. Mas há 3 dias nós já estamos levantando. Ontem, hoje nós andamos já. Eu não estou de pé aqui porque ainda não sinto muita segurança, né? O equilíbrio está vindo ao pouco. Mas nós já estamos andando, graças a Deus por isso, né? Hoje andei mais ou menos quase uns 40 metros, nossa casa é grande. E ontem me assentei na varanda de casa, no fundo foi muito bom, né? Tem mais ou menos 35 dias que eu não sento numa cadeira confortável como eu sentei ontem. Então Deus é bom. E se Ele é bom e é maravilhoso, nós queremos falar de uma área muito importante na vida da igreja, que é a koinonia. Eu quero que você olhe nos olhos do seu irmão e diga para ele assim: olha, eu amo você através de Jesus. Só assim a gente pode amar alguém, irmãos. Só dessa forma. Jesus é muito bom. Tudo bem? Querido, eu quero falar sobre koinonia. O tema que Deus nos deu nessa noite, sobre koinonia. Tá? É o tema que Deus nos deu nesse ano. A IBVA tem vivido isso desde 2015. Nós, de uma maneira tão gostosa, a gente começou a viver isso. E entramos em 2015 com esse desejo no nosso coração. É por isso que a gente está trazendo essa palavra hoje, koinonia, né? Talvez muitos saibam o que significa, mas a tradução de koinonia no grego tem várias formas. Uma delas, ela nos traz sobre comunhão, né? Estar junto. Outra forma que ela nos traz é parceria, distribuição, doação e comunicação. Então, na realidade, não existe uma tradução para essa palavra dizer, ela significa isso. Então, tem uma variante de tradução na questão do grego aí. Mas é uma riqueza de profundidade. Então, parceria precisa haver na igreja, né? Distribuição precisa ter na igreja, doação precisa ter e comunicação precisa ter na vida da igreja. E a koinonia bíblica é amar, cuidar, tratar uns aos outros como Jesus nos tratou. E Jesus tem nos tratado muito bem. Talvez a maior crise da igreja hoje não é pregar o evangelho, não é orar, mas a maior crise da igreja é viver na realidade a palavra koinonia. A parceria se perdeu. Aos poucos se perdeu. A comunicação se perdeu. A doação da nossa própria vida para outra pessoa se perdeu. A Bíblia fala que Jesus doou a si mesmo por mim. Ele morreu por mim, para que pudesse haver vida em mim. Então a doação estava no Senhor Jesus, no Jesus que nós amamos. E eu piamente acredito, sempre acreditei, uma igreja que vive a koinonia em intensidade, que ame pessoas. Uma igreja que distribui, uma igreja que doe, não é doar alimento, mas que doa a si mesmo para outras pessoas. É uma igreja que vai crescer de uma forma liberal, de uma forma automática. Mas não é um amor que eu amo para receber algo em troca. Mas um amor, irmãos, que independente de que alguém vai dar algo para você. Isso é koinonia. E é isso que a gente olha na igreja. Eu sou apaixonado pela história da igreja. A igreja primitiva, começando em Atos ali, vamos dizer dessa forma, na ação da igreja, ela amava, ela cuidava um do outro. É por isso que a gente vê na igreja primitiva um crescimento assim, muito grande. E hoje a gente vê nas igrejas, as igrejas que têm essa do amor, a koinonia em si, a comunhão, são as igrejas que estão crescendo. Porque você já foi abraçado por alguém que você sente que ela ama você? Já? Sim ou não? Sim ou não? Você já foi abraçado por alguém que você sente que o abraço é tão somente
um abraço formal. A gente sente isso. E infelizmente isso tem chegado em nossas igrejas. A gente abraça, a gente conversa sem ter nada de doar. E o desafio da IBVA, vamos colocar assim, é um desafio que a gente possa doar, distribuir aquilo que a gente tem e ser parceiro um do outro, ajudar um outro. Então eu gostaria de falar a importância da coinonia, que já está aí. Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, diz assim, preste atenção nisso, querido. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão dos apóstolos, ao partir do pão e das orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuía cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Talvez é um texto assim, muito idiota, no contexto de alguns racionais, que nós não poderíamos viver esse amor na intensidade que a igreja não poderia viver. Mas o segredo dessa igreja primitiva, ela compreendeu e entendeu o amor de Cristo. A Bíblia fala que dedicavam o ensino dos apóstolos. Uma questão de coinonia é dedicação ao ensino, à Bíblia. E eles falavam que ao partir do pão e nas orações. O partir do pão eu falei na terça-feira passada, se não me engano, um domingo, que era um pão grande, não é um pão de sal hoje, um francês, um pão grande, onde eles saíam distribuindo esse pão de mão em mão. Então a comunhão deles é dessa forma. Eles distribuíam, doavam o que eles tinham para si. E eles participavam da oração. E todos estavam cheios de temor. E muitos sinais aconteciam na vida da igreja. Amém, querido? Então a coinonia bíblica se tornou uma realidade depois do Pentecostes. Uma coisa interessante, que a igreja batista tem muito medo, quando a igreja vive um enchimento do Espírito. Quando a igreja vive o que Jesus diz na palavra, que o Espírito viria para nos ajudar, e o próprio Espírito Santo nos daria os dons espirituais. E esses dons espirituais que a Bíblia fala, seriam os dons que iriam nos ajudar a nos relacionar com pessoas. Os mesmos dons que Deus nos daria para edificar a igreja. E aí, a Bíblia fala que esse poder, chamado dunamis, era um poder subnatural para realizar milagres. Mas milagres também que poderiam fazer que pudesse testemunhar de Jesus. Quando a Bíblia fala do milagre, não é um milagre individual ou egoísta, mas um poder, no caso, um poder sobrenatural que nós iríamos realizar milagres. E esses milagres nos daria também para testemunhar de Jesus Cristo de Nazaré. Então a coinonia bíblica só se tornou possível depois da vinda do Espírito Santo para nós. E a coinonia é uma capacidade sobrenatural, de praticar o genuíno amor um com os outros. Por que uma capacidade sobrenatural, irmãos? Porque muitos na igreja não conseguem amar. Muitos na igreja não conseguem abraçar. Não conseguem relacionar. E aí, quando fala do Espírito Santo, ele é uma capacidade muito sobrenatural que nos ajuda a isso. E aí você encontra em nosso meio, comunidade, pessoas que gostam de ter relacionamento, pessoas que não gostam de relacionamento. E aí nós temos de pedir essa capacitação sobrenatural de Deus para nos ajudar. Então foi essa coinonia que causou assim uma revolução na igreja primitiva. Foi isso, irmãos. Uma coisa muito importante que a gente devemos preocupar com a igreja, que o maior poder da igreja primitiva não foi falar em línguas. Por muitos gostam de pedir isso. Mas o poder que transformou a igreja primitiva, irmãos,
que atraiu multidões foi a comunhão, a parceria, a doação e a comunicação. E é isso que mudou a história da igreja. Quando a gente lê esses textos, a gente começa a entender algumas coisas e sonhar com essa igreja. E essa igreja, ela pode e é a realidade do nosso meio hoje. Eu tive o privilégio de conhecer algumas igrejas e eu tenho essa igreja hoje como modelo. Eu não tinha. A Igreja da Paz de Fortaleza, do qual o pastor Ebe é o nosso pastor, e nós temos discipuladores de lá também. É uma igreja que está inserida, talvez numa região, um estado mais pobre que temos no país. É conhecido que Ceará uma cidade de praia, mas quase 60% dessa riqueza, ou desse povo do que se mostra, as periferias são tão pobres, muito pobres. E essa igreja conseguiu atrair multidões. Não é porque tem uma boa palavra, é porque eles conseguiram entender que a verdadeira comunhão é doar, é contribuir, é comunicar. E essa igreja cresceu, está crescendo, através desse sentimento, chamado koinonia, ou chamado assim, nossa questão de língua portuguesa, né? No gerúndio lá, na comunicação. É relacionamento, querido. É comunhão, é isso que atraiu. É isso que atraía multidões para ouvir Jesus. Jesus doava-se para as pessoas. Então faz parte do cristianismo autêntico, o quê? A koinonia. Versículo 42, 46 a 44 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ou chamado koinonia, ao partir do pão e às orações, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, e os que criam mantinham-se unidos. Então a koinonia é parte autêntico da vida da igreja. Se você chegar numa igreja e você for recebido com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, com muita doação, não fique preocupado, isso é o cristianismo autêntico, de alegria. Amém? A ideia é que você poderá ser íntimo de Deus e não cultivar um profundo relacionamento com o seu povo, não é bíblico, porque o vertical provoca a horizontal. Você não pode, é essa a ideia hoje para nós com o IBVA. Eu sou íntimo de Deus, pastor. Eu converso com Deus, mas eu não gosto de cultivar um profundo relacionamento com o povo de Deus. Então eu quero dizer para você que o relacionamento que você tem, a intimidade que você tem não é bíblico. Não é bíblico. Porque a Bíblia mostra que Jesus era íntimo de Deus, mas Jesus se relacionava com pessoas. Eu sei que é um exemplo chulo que eu vou dizer. Eu sei que na IBVA tem vendedores, né? Eu sei que o Pernambuco é vendedor, né, Pernambuco? E bom vendedor. Mas se um vendedor, se ele gosta do produto que ele está vendendo, se ele tem certeza do produto que ele está vendendo é bom, mas ele não gosta de mexer com o povo, ele não gosta de oferecer o produto, ele não tem um relacionamento com as pessoas, ele vai morrer de fome. Ele pode até não falar bem, ele pode até não ter uma cultura, mas se ele conseguir falar muito bem do produto dele, se ele ter paciência de ficar esperando o dono do mercado atendê-lo, quando ele falar do produto dele, ele vai contagiar pessoas. Então o que Jesus fazia era estar no meio de pessoas, querido. Jesus foi no casamento, lá ele estava inserido no meio de pessoas. E nós só podemos doar para pessoas. Nós só podemos ter comunicação com pessoas se nós estivermos inseridos no meio delas. Senão, nós não conseguiríamos
conseguir. E aí eu digo assim, pastor, eu tenho uma comunhão íntima com Deus e nada com as pessoas, não tem como. Porque o vertical, irmãos, ele provoca o horizontal automaticamente. Se eu amo a Deus, e Deus ama pessoas, automaticamente eu amo pessoas também. Amém, querido? Não deixe o irmão do seu lado dormir, irmão. Diga para ele assim, não durma, senão você vai perder a comunhão. A Bíblia ensina 2 tipos de compromisso. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, diz assim, se deram, condicional, primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Uma mentalidade da igreja hoje, infelizmente, moderna, não faz parte desse versículo. Porque a Bíblia fala que primeiramente o povo se deu ao Senhor. E o próprio povo se deu à vontade de Deus. E a vontade de Deus que eu tenha relacionamento com as pessoas. Amém, querido? A vida cristã, ela envolve muito mais do que entregar a vida para Jesus. Ela se envolve também a participar do corpo do Senhor Jesus. Não tem como a gente aceitar Jesus e não se envolver com o povo dele. Não tem como você casar com a noiva e não levar o sogro para casa, irmãos. Não tem como. Não tem como você casar com alguém e dizer assim, eu caso com você, mas sua família não quer em casa. Isso não existe. Você também casou com a família. Amém, querido? A não ser que você tenha aí genros que não tem relacionamento com o sogro. Se não tiver, tá feia a coisa, hein? Precisa ter relacionamento. A Bíblia Sagrada do Novo Testamento, ele nos ordena que a gente tenha algumas coisas, irmãos. Dentro da coinonia. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, administrar uns aos outros, encorajar, ensinar, aceitar e honrar um ao outro, suportar o fardo um dos outros, isso é coinonia. Cantar um com os outros, né? Coinonia também. Submeter uns aos outros. E a Bíblia fala uma tradução interessante. Nos devotar uns aos outros. E a expressão aqui uns aos outros, ele aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Não tem como você estar numa igreja, ou uma coinonia, você não amar, não perdoar, você não ajudar, não encorajar, você não aceitar e você não honrar. Amém? Como cultivar a verdadeira coinonia? Versículo 2, 42 diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão e o partir do pão. Seriedade e persistência nessa visão coinonia. Eu vou contar algo particular meu, mas irmão, não espalhe não. Eu era um bicho do mato, irmãos. Eu não gostava de relacionamento. Por que não gostar de relacionamento? Eu não tive pai nem mãe. E a criação para comigo, dos parentelas, era me dar um prato de comida, e eu comia, e eu tinha que levar minha vida com 11 anos, trabalhar, e morar num quartinho e não ter relacionamento com ninguém. Essa foi minha vida de criação. Eu cresci, perdi os cabelos, mas antes, primeiro, eu casei-me. Eu tive muita dificuldade com a minha esposa. No início a gente relacionava muito bem, e relaciona até hoje. Mas tinha um momento da minha vida que eu queria ficar sozinho. Aquela síndrome de caverna, né? De ficar no meu canto, escondido. E ela sofreu porque ela gostaria de ter comunicação comigo, mas de vez em quando via aquela síndrome para mim, e eu ficava amuado, como diz, escondido, porque eu não gostaria de ter relacionamento com ninguém. Mas uma coisa interessante, que nós tivemos de vencer isso. Então eu digo que a coinonia em si não é fácil. Não é fácil você estar dentro de uma igreja, na família, e você vencer isso. Por isso que eu digo é uma perseverança, é você continuar perseverando com isso e pegar a visão de Deus. Não é fácil, irmão, você chegar numa igreja, viver numa igreja, e você dizer assim, vai ser fácil,
Você ter relacionamento com o seu irmão vai ser fácil, mas eu digo, é uma decisão diária de você querer, eu quero, eu posso ter um relacionamento com alguém. Então o medo de Jesus, a preocupação de Jesus, é que dentro da igreja a gente crie grupos onde não sai a faísca. E relacionamento, irmão, que não sai faísca, ele não pode crescer. Agora eu quero dizer para você, Paulo diz assim sobre a igreja primitiva, que essa igreja era a pior igreja em si. Sabe por quê? Porque tinha dificuldade. Paulo chegou a escrever carta pesada para eles resolverem entre si, para eles não discutirem entre si. Então havia problema dentro dessa igreja, da própria igreja em si tem dificuldade. Agora, o que eles faziam era tomar decisão diária de ter koinonia, de amar um ao outro. Todo relacionamento, irmãos, tem faísca. Meio de pessoas tem faísca. Você vai trabalhar numa empresa onde tem muita gente, tem que ter reuniões mensais ou quinzenais para resolver faísca. Casamento tem faísca. No meio da igreja tem faísca. Então você entrar numa igreja e dizer assim, eu vou entrar numa igreja onde não haja faísca, então eu quero dizer para você, você não vai encontrar essa igreja. E se você encontrar, não entre nela, você pode acabar com essa igreja. Porque toda igreja tem relacionamento, envolve relacionamento. E toda igreja nós temos que tomar uma decisão de ter relacionamento com alguém. A equipe de louvor da IBVA tem faísca. Precisa resolver. E tem resolvido. O divórcio que temos hoje no Brasil, e aí não quero acusar ninguém, dizer que casou a primeira, a segunda, terceira vez, a quarta vez, foi por causa de faísca. E aí não resolvem. Decide não resolver. Decide fugir. E relacionamento, irmãos, tem que ser resolvido. É o que nós temos decidido na IBVA, diariamente. IBVA é uma igreja de comunhão. A IBVA é uma igreja que ama. A IBVA é uma igreja que cuida. Aí você diz, isso é realidade? No reino para mim é. Mas eu preciso profetizar. Eu preciso viver isso. Amém, querido? Temos de submeter nossa agenda a Deus. Eu quero passar algumas coisas já, irmãos, porque confesso que eu estou com fome. Falaram que tem um carreteiro gostoso aí. Eu quero ser bem rápido, porque é a primeira vez, eu estou com 40 dias de nascido, eu preciso parar um pouco aqui. Então a koinonia, ela tem um propósito, né, dentro da igreja. E é praticado dentro do contexto de comunhão da igreja. Vou ter que procurar onde está, eu estou na frente já. 1 Coríntios diz assim, 11:17. Nisto, porém, vos prescrevo. Não vos louvo, porque vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. As reuniões fazem muito mal do que bem. Aqui Paulo está falando uma coisa, na própria igreja, quando ele falava que haveria de ter comunhão, amém? Eles entraram numa comunhão tão profunda, tão egoísta, que a reunião deles era para depreciar pessoas, para reclamar de situação. E aí Paulo escreve para ele uma palavra muito dura. A reunião que vocês estão fazendo, fazem muito mal do que o bem. Paulo está trazendo ele uma realidade original, da koinonia que é parceria, da koinonia que é amor, da koinonia onde protege a pessoa, ajuda a pessoa. Então Paulo dá uma palavra muito dura para dizendo, olha, o que vocês estão fazendo, eu não louvo, eu nem apoio, porque está errado. Porque quando vocês estão ajuntando, isso não é koinonia. Porque a koinonia tem comunhão, tem parceria, tem doação, tem comunicação, amém, irmãos?
Qual o propósito então? Hebreus da coinonia bíblica. Hebreus 10, 24 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos ao amor e às boas obras. Esse é o propósito da coinonia. Considerar também uns aos outros para que estimularmos o amor e as boas obras. Efésios 4, 29 e 32 diz assim: propósito da coinonia: nenhuma palavra torpe sai da vossa boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, aleluia, compassivos, glória a Deus, um para com os outros e para com o pastor Júlio, perdoando-vos mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o propósito da coinonia, irmãos. Que na nossa boca não saia a palavra torpe, mas que haja amor. Olhe para o teu irmão e diga assim: você está tão lindo hoje. É tão gostoso, né, irmãos? Não é não? Não é bom isso? Você chega na igreja, alguém abraça você e fala assim: você está tão lindo e choroso, querido. Aleluia. Então a prática da coinonia é uma das mais deliciosas experiências da vida cristã. Falando em coinonia, irmãos, ela é uma delícia. Mais ou menos 15 dias eu voltei para casa. Eu não andava, porque eu tinha uma operação muito boa. Deus me deu um presente de aniversário gostoso. 50 anos de idade, vou dar um presente para você, para te ajudar. Falei, tá bom então, estamos aí, né? Vamos submeter a Deus. Eu voltei para casa, eu tinha os movimentos e a ação de levantar os pezinhos eu não tinha, e nem aquelas vontades voluntárias eu tinha, só involuntário. E Deus levantou 5 discípulos nossos da IBVA, Ele cuidava de mim como um bebê. Eu não podia pegar em mim porque doía, colocava na cama, no poltrona do pastor, me levava para fazer necessidade. Então eu vivi uma experiência muito deliciosa com eles. Então eles doaram para mim o tempo dele, né? Eles doaram a comunicação para mim. Eles lançaram palavras boas para mim. Então eu vi ali a coinonia verdadeira. E uma coisa importante dessa coinonia, eles foram muito parceiros. Porque eles não tinham certa habilidade de me pegar, né? E eles criaram dentro da coinonia um suporte lá para me carregar, não é isso? Para não me machucar. Então, a prática da coinonia, ou da experiência cristã, no meu caso, foi muito bom, mas eles pagaram um alto preço também para fazer isso. Porque tiveram de marcar alguns. Tarde da noite, 3 horas da manhã, eu queria ter alguns movimentos. Nós ligávamos e eles iam imediatamente nos ajudar. Pagaram um preço, sim. Então a coinonia, a prática da coinonia, nós temos de pagar um preço. E aí, Filipenses 2 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, olha bem, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, nada faça por ambição egoísta,
e não por vaidade, mas humildemente considere-se os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Jesus nos ensinou para nós não sermos egoístas. Nós poderíamos cuidar dos nossos interesses, mas também não poderíamos deixar de cuidar dos interesses dos outros. Então isso nos indica que Deus, ou Jesus, o desejo dele é que a gente ajude a pessoa, que nós não sejamos egoístas no reino. Que dentro de uma igreja, irmãos, ninguém é superior ao outro. Todos nós somos nivelados em Cristo Jesus. Não há ninguém dentro da igreja do Senhor que pode ser superior. E a Bíblia fala duas vezes que Jesus... Não, vamos deixar isso para lá. E uma escolha é fazer com alegria. Atos 2,46, assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão nas suas casas, e juntos participavam da refeição, com alegria e sinceridade, ou singeleza significa simplicidade de coração. A escolha nossa, ou a minha escolha, é fazer a coinonia com alegria sempre. Com alegria, irmãos. Nunca com tristeza, nunca questionando, mas com alegria. E a alegria da coinonia, aonde existem amizades preciosas, existe o ingrediente necessário para gerar vínculos de estabilidade. É a sua responsabilidade, ou a minha, de cultivar esses vínculos de amor. Uma coisa que Jesus nos ensinou, pega aqui, que Jesus nos ensinou, foi que pudesse haver como coinonia ou alegria. Uma coisa que eu sempre lutei com a BVA, nós estamos aqui há 14 anos, foi a primeira igreja que eu assumi, mas também um ano de ministério eu quase abandonei tudo, porque saiu muita faísca. Mas há 14 anos que a gente está aqui, nós investimos em comunicação, em coinonia. Nenhuma pessoa que está aqui, ou aquelas que deixaram de estar aqui, e aquelas que deixaram de não estar aqui, foi por uma escolha pessoal, talvez foi por uma escolha de não ter relacionamento profundo, porque relacionamento profundo sai faísca. Mas uma coisa que a gente sempre plantou, foi que a gente pudesse ter coinonia ou comunhão. Eu nunca saí da IBVA menos de 10 horas da noite, 11 ou meia-noite da IBVA do pátio. Nós tínhamos comunhão dentro da igreja e nós temos comunhão no pátio da igreja. Mas o que a gente está vivendo nesse ano de 2014 ou 16, é algo que a gente plantou há muito tempo atrás. Hoje a gente está vivendo aquilo que a gente pregou há muito tempo. E no meio de comunhão, irmãos, gera cura, libertação, de ajuda. Eu sempre acreditei na psicologia. Acredito que a psicologia é uma ferramenta que pode ajudar pessoas. Mas a psicologia, ele é uma ferramenta paliativa. Ela não consegue alcançar o íntimo da pessoa como o sobrenatural de Deus chamado koinonia. A psicologia pode identificar, ela pode mapear, mostrar aonde estão os erros, aonde é a sua fobia, ele pode. Mas ele não pode gerar, a partir de uma palavra, gerar o sentimento desse sobrenatural de Deus, chamado koinonia.
um bicho do mato que eu era, para que eu sou hoje, só a Koinonia pode ter feito isso, chamado relacionamento. Eu já atendi pessoas aqui na área, tá na psicologia mesmo, que vieram quebrados, vários complexos, mas são curados hoje pelo poder de Jesus Cristo. Uma igreja pode curar pessoas, irmãos. Um abraço seu pode curar pessoas. Um beijo seu pode curar pessoas. Uma palavra sua pode curar pessoas. Então a igreja precisa entender que quando eu tenho Jesus, quando eu tenho o poder que Jesus me concedeu, quando eu entender que Jesus deixou o Espírito Santo para me ajudar, quando eu compreender quem eu sou e por que eu estou inserido nesse mundo, ou inserido na igreja de Jesus, quando a gente entender o poder que é a nossa vida, irmãos, nós seremos uma bomba atômica aonde Deus nos colocou. A igreja, irmãos, é lugar de cura. Você sentar e acusar pessoas é fácil. Nós sentarmos ali e dizer que alguém não nos abraçou é fácil. Mas a koinonia é um desafio diário de dizer: eu vou amar aquela pessoa, eu vou cuidar dessa pessoa. Tem muitos filhos que dá prazer, que dá alegria para a gente. Mas tem muitos filhos que não dão alegria, não dão prazer. E muitas vezes deixa até de amá-los. Mas aí entra Jesus, irmãos, aí entra a koinonia. Aí entra o desafio de você orar para Deus e dizer: Senhor, me ensine a amar essa pessoa. Me ensine a cuidar dela. Porque é fácil a gente amar pessoas que nos amam. É fácil amar aqueles que chamam a gente para comer churrasco na casa dela. Mas amar aquelas pessoas que nos dão dificuldade, irmãos, eu vou te contar uma história para a gente encerrar, porque me falaram aqui que o carreteiro está quase pronto. Eu conheci um garoto, um jovem nortista. Um dia ele entrou na igreja, aqui, um negão. Se eu sou negão, imagine ele. Ele entrou na igreja aqui, solteiro. Você abraçava ele, tinha cheiro de cachaça. Um dia lá na porta, eu tenho a mania de beijar pessoas. Não no compre, né, irmãos? Mas aqui dentro. E eu dei um beijo nele lá fora, ali na porta. Ele veio, abracei, ele estava com um cheiro daquela escola bem redonda. Se alguém soprasse, ele parava lá em Cuiabá. E se riscasse o fósforo, ele pegava fogo. E eu abracei ele e dei um beijo nele. Ele ficou assim olhando para mim, acho que ele desconfiou, você que pastor é macho. Ele deu uma olhada. Na segunda-feira, eu estava em casa
e bater palma lá na frente. Eu olhei, era esse jovem. Ele olhou para mim assim e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Falei: entre. Ele entrou, senta na sala. Ele falou: pastor, por causa daquele beijo. Eu falei: Jesus amado. Falei: é o que eu fiz. Falei: que beijo? Aquele beijo que o senhor me deu. Falei: meu pai, me ajude a sair dessa. E ele falou assim: pastor. Ele começou a chorar. Ele falou: pastor, nunca na minha vida eu recebi um beijo do meu pai, nem da minha mãe. E aquele beijo que o senhor me deu me curou de muitas coisas. E ele começou a chorar copiosamente, irmãos. E eu abracei, fiquei abraçado. Ele chorou. É um guri, é um dos filhos que eu amo muito, Cícero. Ele está aqui agora. Mas Deus colocou na minha vida, eu amei ele como filho, ajudei como filho. Então muitas vezes, quando a Bíblia fala que havia comunhão no povo, essa comunhão dava cura, mas tinha faísca também. Faísca que Paulo tem que pagar. E disse: olha, você não é de Paulo, Pedro, para. Então, tinha faísca. Tem casais aqui que estão aí olhando para mim, não tem faísca? Tem faísca. Porque no meu tem. A gente tem que acostumar e trabalhar com elas. Eu vou orar a Deus, pastor, Deus vai mandar um fogo queimar meu marido. Não faz isso não. Deus não vai fazer. Ore a Deus para que você o ame. Ore a Deus para que saiba cuidar dele. Ore a Deus para que não saia da sua boca a palavra torpe, mas sim de edificação. Hoje então, começa vivendo em coinonia.